Amém? Essa noite eu convido você a abrir no primeiro capítulo, versículos 16 e 17. Amém? Que diz assim: Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele vai fazer uma referência lá que está ali no livro de Abacuque, capítulo 2, e versículo 4, que diz o seguinte: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Amém? Então, ele apresenta o tema da carta, que é a justificação através da fé. Muitos de nós temos dificuldades para entender esse tema, essa doutrina da justificação, porque existem algumas coisas, que colocam em dúvida a nossa mente. Será que realmente Deus ele me perdoa? Quando eu era criança, eu era bem mal, Eu jogava pedra no passarinho, eu atropelava a velhinha lá na rua, E eu saqueava o troco lá do mercado e coisas parecidas. Será que Deus ele vai realmente me perdoar por tudo isso? E Paulo ele continua fazendo uma citação de Abraão como o nosso principal exemplo da forma que Deus nos atrai através da sua justiça, independente de obras. Isso vai fazer com cada um de nós também venha a entender que para sermos justificados pelo Senhor, nós não precisamos de obras, nós não precisamos de nenhum tipo de dogma, nós não precisamos pagar penitência, porque a graça do Senhor, ela ela basta para nós. Amém? Então, Paulo também, ele fala que todos nós, representados por Adão, nós fomos feitos pecadores através da sua desobediência. Então, quando Abraão pecou, ou quando Adão, na verdade, pecou, toda a humanidade agora herda esse pecado de Adão através da sua ofensa, através da sua desobediência. Mas também ele traz uma informação para nós que todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, são feitos justos pela obediência de Jesus. Isso é, nós somos justificados através de Jesus. O pecado, ele tem um alto preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. Nós, como homens, nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos suficiência para pagar esse preço, o preço do pecado, a desobediência de Adão. Mas Jesus, ele toma o meu lugar, ele toma o seu lugar e faz com que toda acusação que está sobre nós, ela deixa de existir. Não sei se vocês já, alguns, mais da minha idade por aí, já passou por um período de tempo, ali atrás, quando a gente ia, por exemplo, numa mercearia lá da esquina, não havia, na verdade, a facilidade de dinheiro, como existia até um tempo atrás. A pessoa era munida lá de dinheiro no bolso.
não tinha a oportunidade que tem hoje de você já abrir o aplicativo aí e fazer uma transferência. Como que era feito o comércio de antigamente? A gente ia numa mercearia, a gente ia no mercado e fazia uma compra. E o que acontecia? O dono do mercado anotava numa cardenetinha, anotava num papelzinho. E o que ele fazia? Muitas vezes, quando você ia comprar, você não tinha dinheiro, você falava assim, coloca no prego aí para mim. E o que significa colocar no prego? Havia um prego ali na parede, ele fazia anotação, a Tati hoje pegou 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, um leite, anotava e colocava ali no prego. E aí a Tati recebia esse dinheiro, ia lá para fazer o acerto. O que ele fazia? Ia lá, procurava, qual é a dívida da Tati? A dívida da Tati é o arroz, o feijão e o leite. Então, ela pagava, né? Então, essa cédula, esse bilhete, esse papelzinho aí, falava a respeito da dívida que nós tínhamos com o nosso credor. E, quando nós pecamos, quando nós fomos considerados culpados, Satanás ele colocou lá no prego a nossa dívida. E está apresentando diante de Deus. Ah, está vendo o seu servo ali? Está vendo o seu servo ali? Então você tem essa acusação do diabo, através da desobediência de Adão, o seu nome está ali no prego. Mas Jesus, ele vai lá e faz o quê? Ele pega todas as promissórias que estão ali no prego, ele não quer saber quem está devendo, se é a Tati, se é o João, se é o Vitor, se é o Lucas, lá da Argentina, né? Não quer saber quem é. Ele pega todos aqueles papéis e diz, eu vou pagar essa conta, eu vou pagar essa dívida. Não, mas essa dívida é de fulano, fulano fez, aconteceu. Não quero saber qual é o preço, eu vou pagar esse preço. Então o que Jesus faz para as nossas vidas, quando nós éramos injustos, quando nós estávamos separados do Senhor, quando havia uma cédula de acusação do nosso pecado, Ele vai e paga o preço. E nós que éramos injustos, agora nós nos tornamos justos diante do Senhor. Então, o que a justificação produz em nós? A justificação produz em nós a santificação. E nós, a partir do momento que nós recebemos esse favor, essa graça imerecida do Senhor, quando nós levantamos a nossa mão e falamos, Jesus, seja o Senhor, seja meu Senhor e meu Salvador. A partir desse momento, imediatamente nós entramos num processo de santificação. E lá na carta dos Hebreus diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu começo, a partir do momento que eu sou justificado por Jesus, eu entro nesse processo de santificação. Ele vai se iniciar no momento em que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e vai até o dia da minha morte. Mas como eu entendo que Jesus pagou o preço? Como eu entendo que eu não tenho mais nada para acertar? Eu entendo isso a partir do momento que eu aceito esse ato de santificação, de justificação que Jesus fez por mim. Eu consigo entender que toda acusação, toda cédula que me acusava, ela foi rasgada, ela já não existe mais. Porque Jesus, Ele pagou o preço e me tornou justo e me livrou de toda e qualquer condenação. Então, a carta aos Romanos é a manifestação sistemática e mais profunda de todas as cartas que Paulo escreveu. Talvez alguns teólogos, alguns pastores, alguns pensadores pensam que a carta aos Romanos é o principal livro da Bíblia. É o principal livro da Bíblia. Por quê? Porque ele é um livro bastante profundo. Ele é um livro que ele trata realmente a essência de todas as doutrinas que são capazes, que são suficientes para colocarmos dentro de um processo de santificação e apresentar a cada um de nós ao Senhor
até naquele dia final. Amém? Então, à luz dessas informações que eu passei essa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte tema: o poder da igreja. Amém? Na semana passada, o pastor Renato falou a respeito da essência da igreja. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do poder da igreja. E o que é, na verdade, o poder da igreja? O Evangelho de Cristo revela o poder de Deus. Amém? O Evangelho de Cristo revela o poder de Deus. Então, qual é o poder da igreja? A igreja ela tem uma arma poderosa. A igreja ela tem uma arma eficaz. A igreja ela tem uma arma que supera qualquer tipo de arma que possa existir nesse mundo, que é o Evangelho. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é falar a respeito das boas novas do Senhor Jesus. Amém? É revelar Deus para nós. É revelar Jesus para nós. É revelar a vida eterna. É revelar o céu para cada um de nós. Nós, outrora, vivíamos errantes, nós vivíamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Nós vivíamos chafurdados num lamaçal de pecado. Nós estávamos afastados, nós estávamos separados, nós não tínhamos relacionamento, nós não tínhamos comunhão com o Senhor. Mas aí, o Evangelho, ele me encontrou, o Evangelho, ele transformou a minha vida. Porque o Evangelho é o poder de um Deus Salvador. Amém? O Evangelho é o poder de um Deus Salvador. O Senhor Deus, ele não criou a mim, não criou a você para que nós fôssemos perdidos. Ele criou a cada um de nós para sermos cidadãos dos céus, para sermos salvos. Nós é que perdemos o alvo, nós é que erramos o alvo. Mas o Senhor Deus, por sua misericórdia, ele nos alcança através do Evangelho. O poder de salvar está no Evangelho. Esse poder você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Por quê? O poder da igreja está num Cristo poderoso revelado através do Evangelho. Você não vai encontrar esse poder, por exemplo, lá no budismo, você não vai encontrar esse poder em Allan Kardec, você não vai encontrar esse poder em doutrina de usos e costumes. Ele também não está em sacrifício, também não está nas obras. Somente em Jesus, somente através do Evangelho é que você vai ser participante desse poder sobrenatural do Senhor. Amém? Lembram-se de Paulo? Paulo, ele era um terrível perseguidor da igreja do Senhor. Ele empunhava cartas de perseguição aos cristãos, aonde havia uma informação que os cristãos estavam reunidos falando em nome do Senhor Jesus, partilhando o Evangelho, partilhando as boas novas. Ele ia perseguir essas pessoas, levava essas pessoas para prisões. Essas pessoas eram açoitadas para negar a sua fé, e essas pessoas também, algumas vezes, perdiam as suas vidas em amor a Cristo, em amor ao Evangelho. Mas um determinado dia, Paulo, ele está com algumas cartas na mão, ele está indo no caminho com o seu cavalo, procurando perseguir os cristãos, e de repente, ele tem um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus. De repente, o que acontece? Ele ele tem ali pelo caminho esse encontro, e esse encontro que ele tem com Jesus vai transformar a vida dele, vai modificar completamente a vida dele, vai quebrar as correntes, vai quebrar os grilhões, vai abrir os seus olhos agora
para aquilo que outrora ele não está enxergando. Ele, religioso, ele persegue a igreja em nome da sua religião. Ele, religioso, ele persegue a igreja acreditando que aquilo que ele está fazendo realmente é o certo. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, esse encontro é um encontro libertador. Esse encontro é um encontro que vai fazer com que ele viva agora em novidade de vida. E com esse encontro agora, as suas perspectivas, as suas esperanças, elas estão sendo mudadas. Por quê? Porque agora ele entende que, seguindo a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem a promessa de uma vida vindoura, que está prometido para todos aqueles que aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem a promessa que vão morar nas mansões celestiais, vão morar na santa cidade, na Jerusalém que desce do céu. E agora aquele homem que era um voraz perseguidor da igreja, agora em nome do Evangelho, agora ele passa a ser perseguido, porque o Evangelho, ele tem também o poder de libertação. No Evangelho de João, capítulo 8, 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda em João, capítulo 8, versículo 36, diz: se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Evangelho causa nas nossas vidas esse impacto da libertação. Porque outrora nós estávamos presos, nós estávamos escravizados, nós estávamos servindo ao Deus desse mundo, seguindo as paixões desse mundo, seguindo as oportunidades que esse mundo vem nos oferecer. Mas agora, através do Evangelho, através do poder de Deus que é libertador, através desse poder que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado, nós somos livres para orar, nós somos livres para cantar, nós somos livres para dançar na presença do Senhor, nós somos livres para buscar ao Senhor sem a necessidade de um intermédio, sem a necessidade de um intercessor, porque essa liberdade nos dá acesso direto ao Pai. O véu que outrora separava nós do Senhor, ele é rasgado do alto a baixo, e agora nós não precisamos de um intercessor, nós podemos entrar na presença do Senhor, colocar ali as nossas mazelas, colocar ali as nossas petições, colocar ali as nossas fraquezas, colocar ali os nossos sonhos, colocar ali a nossa esperança, e nós vamos conhecer esse poder através do Evangelho que nos é pregado, na palavra que nos é ensinada, na palavra que realmente entra e toma o nosso coração, a palavra que realmente vem nos transformar, assim como transformou Paulo ali no caminho de Damasco. Amém? Então nós precisamos entender que esse poder libertador, ele não é encontrado, por exemplo, num sabonete ungido, não é encontrado num feijão ungido, não é encontrado num galho de mato que acende e apaga, não é encontrado numa água benta. Somente em Jesus é que nós vamos encontrar esse poder para destruir todo pecado e toda qualquer forma de pecado registrado na carta aos Romanos, no capítulo 6, e também no versículo 11. Amém? Então, nós precisamos entender esse poder de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender esse poder sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Esse poder não é encontrado em um outro lugar, senão através de Jesus Cristo. Amém? Então, quando Jesus, ele nos oferece, quando Jesus, ele nos dá, quando Jesus, ele nos abraça, através desse poder sobrenatural, que é passado a nós, através do Evangelho,
nós vamos então começar a entender o que está acontecendo com cada um de nós, né? A gente vai entender que outrora nós tínhamos contra nós acusação do inimigo. Outrora nós vivíamos debaixo de uma tensão psicológica, debaixo de uma tensão emocional. Nós vivíamos mais ou menos assim: ó vida, ó céu, ó azar. E agora? Aonde está a luz no fim desse túnel? O que eu posso fazer para me salvar? Quem poderá me salvar? E esses questionamentos. E Satanás sempre acusando: para você não tem jeito, vai até a esquina, entra no primeiro bar que você encontrar aberto, encontra essa perspectiva, essa esperança num copo de cachaça, vai ali na primeira biqueira, encontra essa perspectiva, essa esperança numa droga qualquer, vai procurar a sua perspectiva e esperança que foram encerradas para que você não tenha mais que passar por sofrimento. Atente contra a sua própria vida, porque para você não tem mais jeito, porque para você não há mais perspectiva, porque para você não há mais esperança. Mas esse mesmo poder de Deus que nós estamos falando aqui essa noite, no versículo 17 diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E eu preciso então entender esse negócio. Eu preciso então fazer com que essa informação ela tome a minha mente, que essa informação ela tome o meu coração, porque o diabo ele não tem mais o poder de me acusar diante do Senhor. Porque maior que ele é aquele que está em mim, que eu convidei para ser o meu Senhor e o meu Salvador. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o inimigo ele não tem como me acusar se o Senhor está comigo. Se o Espírito Santo de Deus ele habita em mim. Se o Senhor Jesus já pegou toda a cédula de acusação e a destruiu. Então, se Deus agisse conosco apenas com justiça, se Deus agisse nas nossas vidas apenas com justiça, nós estaríamos condenados. Amém? Se Deus agisse nas nossas vidas apenas com justiça, errou, problema é seu, você vai pagar um alto preço. Errou, não tem mais perspectiva nem esperança. Eu te dei um mandamento e você falhou no mandamento. Mas a palavra de Deus ela diz que pois somos pecadores e nós estamos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Então, se Deus fosse aplicar essa justiça sobre nós, não havia perspectiva, não havia esperança sobre nós. Nós estaríamos condenados à morte eterna. Romanos capítulo 6 e versículo 23. Mas o que faz, então, que eu experimente essa justiça de Deus na minha vida? Que eu seja liberto das garras do pecado, que toda acusação contra a minha vida, ela caia por terra, são as misericórdias de Deus. Amém? E o que é misericórdia? O que é misericórdia? A misericórdia é você sentir a miséria alheia a partir do coração. Amém? Isso é misericórdia. Então deixa eu dar um exemplo para você de misericórdia. Terminamos o culto. Amém? Subimos todos a pé.
chegamos ali na pracinha, tem um moribundo deitado ali na pracinha. Amém? Aí eu passo lá, olho, que dó, né? Podia ter uma vida melhor. Aí passa o Vitão. Ele escolheu. Aí passa o bom samaritano. O que ele faz? Ele abaixa e pergunta: qual é a sua necessidade? Em que posso te ajudar? Qual é o favor que eu posso te oferecer? Isso é misericórdia. É sentir a miséria alheia a partir do coração, e esse sentimento vai causar em você uma ação. Não apenas observar, passar de largo, vou orar por você. Alguém vai te socorrer. Coitado. Não. É sentar junto ali e falar: o que eu posso oferecer? Qual favor que eu posso te oferecer? Como eu posso te ajudar? Como eu posso me intrometer na sua vida? Como que eu posso ajudar a mudar o seu destino? Então é isso que Deus faz. Quando nós éramos condenados, quando nós estávamos destituídos da sua graça, Ele, pela sua misericórdia, decide nos justificar, absolver a cada um de nós de todas as nossas culpas e também de todos os nossos pecados. Em Isaías, no capítulo 43, versículo 25, fala a respeito disso. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Olha só que informação extraordinária que o profeta Isaías traz para cada um de nós. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Isso é, eu sou aquele que, mesmo que você esteja sendo acusado, a que você está sendo apontado, que você está sendo, eu te justifico. Eu te liberto de toda acusação. Eu tenho o poder de transformar a sua vida e transformar ela para melhor. Você que outrora andava cabisbaixo, você que outrora andava com fardo pesado sobre os seus ombros, que você carregava aquela tensão de acusação sobre a sua vida, agora pode levantar a cabeça, pode caminhar de maneira leve, porque eu te absolvo de toda condenação, eu te absolvo de todo pecado. E outra coisa, dele não lembrarei mais. Jogarei onde? No mar do esquecimento. Agora, por que nós temos dificuldades, até mesmo dentro da igreja, para tratar a respeito disso? Porque muitas vezes nós ouvimos crentes dizer assim: poxa, Deus ele não está ouvindo as minhas orações. Deus, ele não... Aquele gato lá que eu jogava água fervendo em cima dele, Deus, ele perdoa qualquer coisa, mas jogar água pelando lá no gato lá, ele não vai perdoar de maneira nenhuma. Eu não vou conseguir o perdão do Senhor. Eu não vou conseguir a misericórdia do Senhor. Negativo. Ele diz que eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Eu sou aquele que limpo todas as suas iniquidades. E que também não vou mais fazer uso disso. Vou jogar isso no mar de esquecimento. Dele não me lembrarei nunca mais. E aí, você é uma nova criatura. Todos aqueles que estão em Cristo é uma nova. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. É exatamente isso. Por que nós temos dificuldade de entender isso? Por que nós temos dificuldade de entender a justiça de Deus? Por que nós temos dificuldade de fazer um bom uso dessa graça, dessa misericórdia do Senhor? Porque ainda Satanás, ele tem o poder de ficar acusando, está na sua mente, mas será? Não será coisa alguma. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus transformador, é o Deus que te ama de uma maneira incondicional, é o Deus que tem misericórdia pela sua vida, é o Deus que te justifica, é o Deus que cura todas as suas feridas, a partir das feridas emocionais, que quer um relacionamento íntimo e sincero, mas você precisa provar a respeito disso, e você vai
provar a respeito disso quando você realmente entender essa força, esse poder extraordinário que está no Evangelho de Cristo, as boas novas de transformação, as boas novas que nos dá perspectiva, que nos dá esperança, que também nos leva e nos faz cidadãos dos céus. O Senhor não tem prazer na morte dos seus, mesmo que se for perverso, mas a vontade de Deus é que todos venham se converter e viver na presença do Senhor. Deus é quem perdoa os nossos pecados, é Ele que apaga as nossas transgressões e jamais Ele vai cobrar isso de nós. Ele é misericordioso em perdoar, e você pode ver isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e também no versículo 7. Amém? Amém? A justificação é um ato de Deus. E como que eu participo desse ato de justiça de Deus? Através do arrependimento. E como eu posso me arrepender? Ouvindo as boas novas do Senhor, através do poder do Evangelho. O poder do Evangelho, falar a respeito de Jesus, falar a respeito da sua vontade, falar a respeito do seu poder, falar a respeito do seu amor incondicional, vai me aproximar, vai causar em mim a tristeza de estar pecando contra o Senhor, de ter mais paixão pelas coisas do mundo de que pelas coisas do Senhor. O pecado, tem pecado que são pecados de estimação, tem pecados que são pecados gostosos, tem pecado que a gente não quer mexer, mas de jeito nenhum. Mexe em qualquer coisa, mas não mexe no meu pecado. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos através do Evangelho, do poder salvador e regenerador do Senhor, eu tenho a vontade, eu tenho a intenção do pecado. Mas o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo, ele começa a trabalhar na minha vida de uma maneira extraordinária, que aquilo que eu estou fazendo contra o Senhor vai me causar tristeza, vai me causar vergonha, vai me causar remorso. E aí então vai causar em mim o arrependimento por estar desagradando, por estar fora da presença do Senhor. E o arrependimento é oferecido para cada um de nós. E nós conhecemos o arrependimento através da pregação e também do ensino do Evangelho. Deus, Ele tem prazer, Deus, Ele é coerente quando Ele julga os nossos pecados em Jesus e imputa em nós e oferece para nós a sua justiça. Então nós precisamos entender através desse texto da carta aos Romanos, no capítulo 1, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu não posso, como crente, eu não posso, como uma pessoa que conhece a Jesus, eu não posso, como um arrependido pelos meus pecados, ainda viver uma vida miserável na presença do Senhor. Eu me vergonho de chegar ali no meu quarto, no meu aposento e conversar com o Senhor, porque eu me sinto indigno, porque o Satanás ele está me acusando. Eu não posso empunhar o microfone para fazer uma oração, um louvor na igreja, porque a acusação de Satanás está sobre a minha vida. Eu não posso exercer um ministério dentro da igreja, porque Satanás tem uma acusação contra a minha vida. Eu não posso pregar a palavra lá no meu trabalho, porque Satanás ele vai me acusar. Ah, mas quem é você? Né? Sempre vem com esse jargão, sempre vem com essa frase. Quem é você? Aí você devolve. E você? Quem você é? Entendeu? Já que é para falar, vamos falar. Já que é para brigar, vamos brigar. Pega aí a sua legião de demônios aí e vem para cima. E eu vou sozinho, eu só vou com Jesus. Pode vir com todo mundo. Convoca todo o exército aí de demônios aí, pode vir para cima.
Eu só vou com Jesus. Porque quando eu estou com Jesus, eu estou na maioria. Amém? E todo joelho, e todo exército, toda afronta vai se curvar diante do poder de Jesus. Amém? Então Satanás, ele não pode mais nos acusar, porque existe uma coerência no julgamento do Senhor para a minha vida. E ele vai imputar essa justiça em nós. Lembra-se de Abraão? Abraão creu no Senhor. Abraão teve um exercício de fé ao Senhor. Abraão, ele obedeceu ao Senhor. E essa obediência lhe foi imputada como justiça de Deus. Então, quando nós cremos, quando nós temos fé no Senhor, essa justiça também, ela é imputada em nós. Deus, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz que Deus, ele não vai negar a si mesmo. Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus fala, está dito, está realmente consumado. Deus, ele tem uma vontade para a minha vida e também para a sua vida. É a transformação da minha mente e também da sua mente. É se libertar de toda e qualquer acusação do diabo contra a minha vida e também contra a sua vida. Ele quer dar para mim e para você. Ele está oferecendo para mim e para você todos os dias uma vida em novidade. E nós vamos encontrar essa fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, porque ainda não estamos experimentando essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, porque ainda estamos dando ouvido ao julgo, à acusação de Satanás contra as nossas vidas. Mas nós conhecemos através do Evangelho, através das boas novas de salvação, aquele que nos revela um Jesus todo-poderoso, que a nossa mente, ela pode ser liberta, que a nossa mente, ela pode ser renovada, que nós podemos viver, sim, o melhor do Senhor, viver realmente em liberdade, sem acusação, não aceitar de cabeça baixa, não aceitar como um medroso, não aceitar como covarde as acusações que tem Satanás contra a minha e também contra a sua vida. É entender que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que aquele velho homem, ele já morreu, eu não sou mais aquele velho homem. Agora, eu vivo em novidade de vida. Mas a minha vida, ela já foi completamente transformada? Claro que não. Porque quando o Senhor me justifica, quando o Senhor me torna justo, Ele me inclui, Ele me coloca dentro de um processo de santificação. Então, eu estou dentro de um processo de santificação. E o que isso quer dizer? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E assim por diante. Aquele que pecava, não peque mais. Então, aí quando o Espírito Santo ele está ministrando no seu coração essa novidade de vida, quando está ministrando na sua mente esse poder sobrenatural de Jesus, que Ele está falando para você que já não existe mais nenhum tipo de acusação. Aquele bilhetinho que estava ali no prego, ele pegou. Mas o que Ele fez com ele? Ele não rasgou. Sabe por quê? Quando rasga, dá para fazer o quê? Dá para remendar, dá para fazer um quebra-cabeça, não dá? Sim ou não? Ele não botou fogo. Por quê? Porque
no fogo sobra as cinzas. E tem alguns especialistas aí que conseguem fazer a leitura daquilo que está escrito no papel depois que ele pega fogo. O que ele faz? Ele aniquila, ele destrói, ele não deixa vestígio. Não existe mais uma cédula de acusação contra a sua vida, porque você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você já vive debaixo do poder do Evangelho, do poder da transformação. Esse processo de santificação, a cada dia, ele vai trabalhando na sua mente da seguinte forma: que você não vai mais se conformar com esse mundo. As coisas do mundo você não vai mais te dar prazer. O seu coração já não está mais nas coisas terreais. O seu coração não está naquilo que é perecível. O seu coração não está no ouro e na prata, onde a traça e a ferrugem consome. Mas o seu olhar agora é um olhar espiritual. O seu olhar agora começa a enxergar as mansões celestiais. Você consegue enxergar a nova cidade, a Canaã celestial, aquela que vai descer do céu para encontrar com a sua noiva. Um lugar onde não haverá mais choro, um lugar onde não haverá mais o luto, um lugar onde não haverá mais lágrima, porque Ele já enxugou dos seus olhos a última lágrima. E quando você vai realmente entender esse negócio, você começa então a caminhar para esse lugar. Você começa a trilhar nessa estrada. Só que essa estrada aí, ela tem percalços. Essa estrada aí, ela tem algumas barreiras. Essa estrada aí, ela é um caminho meio difícil para ser trilhado. Mas o Espírito Santo está com você. Ele está te soerguendo, Ele está segurando na sua mão, Ele está ministrando no seu coração. Aconteça o que acontecer, Jesus falou, Jesus disse, Jesus informou, Jesus deixou um cartaz escrito: no mundo tereis aflição, mas quando vier a aflição, tem de bom ânimo, porque você vai vencer. Quando a aflição vier, não olhe para a dificuldade, não olhe para a adversidade, olhe para Jesus, olhe para a cruz, continue com o seu olhar fito ali na cruz do Senhor, e ali você vai enxergar o misto de amor e de dor que Ele entregou por você. Ali você vai encontrar perspectiva, ali você vai encontrar esperança, e ali você vai alcançar a vida eterna. Somos justificados, nos tornamos justos a partir do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele tem poder. Agora, como que eu faço parte desse negócio? Fé, creia nisso. Então somente tenha fé, assim como Abraão teve, e a ele foi imputada a justiça do Senhor. Creia em tudo aquilo que você está ouvindo a respeito de Jesus, que vai ser imputado também como justiça através da fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos e temos que viver pela fé. É a fé que vai nos colocar nas mansões celestiais. É a fé que vai nos apresentar a vida eterna. É a fé que vai fazer que um dia estejamos todos juntos, ali nas mansões celestiais, no coro celestial, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E esse lugar está cheio da sua glória. Amém? Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e falar com o Pai. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos, ó Pai, essa noite derramar o nosso coração diante do Senhor e agradecer ao Senhor pelos atos de justiça do Senhor por nós. Nós não éramos merecedores, mas a Tua graça, ela nos alcançou. Somos gratos a Ti, porque de uma maneira sobrenatural o Senhor nos ama. Oro em nome de Jesus. Amém.